Oi, oi, Renata aqui. E você já sentiu que o dinheiro que você deseja sempre está um passo aí à frente e que nunca realmente chega até você? Se você começa a acreditar na sua nova realidade, mas de repente aí você se vê voltando para os mesmos medos, para as mesmas dúvidas, frustrações e ansiedade de antes em relação ao dinheiro. Bom, pessoal, isso acontece porque sem perceber você está hesitando. E o que isso significa? Você fica com a mente dividida, você fica no que digamos em inglês no hot and cold. Hesitar significa se afastar da versão desejada, significa voltar para os velhos padrões, mesmo sem notar. Você quer viver na abundância, mas aí a sua mente volta para versão antiga, fica insistindo em te puxar para a bendita escassez. E aqui está a grande questão. Como isso acontece de forma inconsciente, sem você perceber? Por que tantas pessoas fazem isso automaticamente? Bom, nessa aula eu vou te mostrar exatamente o que está impedindo você de manifestar o dinheiro que você deseja. Eu vou te ensinar como identificar esses padrões e como você faz para eliminar eles e assumir a sua nova realidade financeira, ok? Se você quiser fazer anotações, mas se você é alguém que hesita muito, que não consegue persistir, manter a nova história, que vai e volta entre o antigo e o novo eu, entre os pensamentos antigos e os pensamentos novos, essa lição é para você. Talvez você tenha começado a ver a sua manifestação se aproximando, mas ela desapareceu. Ou talvez você nem tenha visto sinais de que está funcionando, mas se isso está aí acontecendo com você, então essa lição e esse desafio são exatamente o que você precisa aí para contribuir nessa sua jornada em relação ao dinheiro. Porque você realmente tem que parar de se preocupar com isso e ir direto para o final. Se você já me segue há um tempo, sabe que isso que eu falo sobre a lei da suposição, que você tem que imaginar que o dinheiro já está na sua conta, que você já está vivendo na sua realidade de abundância. Mas o que acontece? Você se prende à realidade atual, mas fica preocupado com as contas que precisa pagar, com os boletos chegando, com a incerteza do como o dinheiro vai aparecer. E isso, aquilo, né? As dívidas, o saldo bancário negativo, o dinheiro aparece que nunca chega. Você hesita, você uma hora tá com o pé lá dentro, uma hora que tá com o pé fora, vai e volta entre acreditar na sua abundância e se preocupar com a falta. É exatamente por isso que o dinheiro não se manifesta para você com rapidez. Você não pode ficar com o pé dentro da porta e um pé fora da porta. Não pode ficar com a identidade da pobreza e com a identidade da riqueza. Agora, porque algumas pessoas conseguem manifestar abundância, manifestar dinheiro com facilidade? Porque elas não ficam com a mente dividida, elas têm a convicção de que já são. Elas perceberam que oscilavam entre confiar que o dinheiro estava vindo e cair de novo nos velhos medos de escassez. Então, se em um momento você se sente rico e próspero, mas logo depois começa a se preocupar se vai ter dinheiro suficiente, você se questiona como o dinheiro vai vir, de onde ele vai vir, se fixa na realidade atual em vez de viver na nova, então você está hesitando. Quanto mais você hesita, mais a sua abundância parece se afastar. Então pare de oscilar e viva no final desejado agora, como se o dinheiro já estivesse aí para você. Esse é o verdadeiro segredo para manifestar riqueza sem esforço. Tem que permanecer no novo estado permanentemente. E se por acaso você vacilar e voltar para trás, tem que se recolocar no novo estado imediatamente. Não pode ficar, não sei se eu entro nessa porta ou se eu entro nessa porta, uma hora eu entro nessa porta, aí outra hora eu entro nessa porta. Não pode ficar indo e voltando, algo que poderia ter vindo muito mais rápido.
Então você vai escolher isso ainda esse ano ou você vai ficar hesitando que só vai manifestar no ano que vem? Não, isso aí eu vou deixar para o futuro. Ou no outro plano, ou no outro plano não, ou em outro ano. Ou nem vai conseguir porque simplesmente não está assumindo o seu novo eu de forma definitiva. Isso não é sobre fazer algumas técnicas e depois voltar para o seu velho eu. Isso é sobre se tornar o seu novo eu agora e permanecer nele. A nova história da sua vida já está escrita e você tem que vivê-la agora, right now, no presente. Mas como saber que você está fazendo isso? Essa é a questão, né? Como saber, Renata? Como saber se eu estou hesitando sem perceber? Muitas pessoas não percebem que estão afastando o dinheiro sem querer. Eu sei. Elas pensam, né? Como esse dinheiro... Como o dinheiro vai chegar? Quando que eu vou conseguir esse valor? Ou e se não for o suficiente? Com isso, sem perceber, estão andando para trás. A pessoa começa a falar da inflação, começa a falar das dificuldades financeiras, você se alinha e concorda com ela. As pessoas permitem que os medos assumam o controle, medo de não ter dinheiro, medo de não ter o suficiente, medo de que as contas estão chegando, medo de perder a oportunidade, medo de não conseguir criar mais abundância. E o que elas precisam fazer? E o que você também precisa fazer quando esses medos começam a querer te dominar a sua mente? Você tem que neutralizá-los com uma nova história. Você não se identifica com a história antiga, você não tenta mudar a história antiga, você somente, não, eu sei quem eu sou. Não, isso não é verdade. Não importa quanto dinheiro eu tenho agora, porque eu sou financeiramente próspera. O dinheiro sempre chega para mim de formas esperadas e inesperadas. Eu sou uma pessoa próspera, eu tenho mais dinheiro do que eu preciso, a minha realidade financeira já mudou. Quando vem o antigo eu, é isso que você tem que declarar. Eu vivo essa nova realidade agora. Porque o dinheiro não vai se manifestar se você continuar preso na história antiga, na história de escassez, na história de medo, na história de falta. Você precisa se ver como alguém que já tem a mudança, porque é isso que cria a nova realidade. Não se trata do dinheiro. O dinheiro não é o problema. Isso se fala muito no Access. A sua falta de dinheiro não tem nada a ver como você vê ele em si. O que está impedindo você de manifestar não é a economia, não é o mercado, não é o salário, é a história que você conta para você mesmo em relação ao dinheiro. Qual é a história? Quais as conversas internas que você está tendo em relação ao dinheiro? Que o dinheiro está longe de você, que não faz parte da sua realidade. Você tem que estar exagerando mesmo. Ninguém sabe atrair dinheiro como eu. Eu sou financeiramente estável. Eu já sou próspera. Eu já sou bem-sucedida agora. Eu sou sucesso financeiramente. Você pode simplesmente assumir que já aconteceu. De qualquer forma, você não pode deixar que o medo te controle. Quando os medos surgirem, medo de não ter dinheiro suficiente, essa é a Renata antiga. Você só passa assim na notificação, coisas que não te pertencem. Medo de não ter o suficiente, medo de perder, medo de nunca ganhar o que deseja. Você precisa identificar isso no momento, ok? Percebeu, teve consciência, ok? Isso é algo momentâneo. Isso é passageiro. Não define quem eu sou. E foi isso que muitas pessoas que transformaram sua realidade financeira fizeram. Elas perceberam que estavam arruinando as suas manifestações porque não viam que estavam hesitando. Vai, volta, sim, tem uma hora que quer, tem uma hora que não quer. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes dentro das minhas sessões individuais. As pessoas ficam oscilando. Elas acreditam, aí depois voltam para a velha história. E muitos de vocês fazem isso sem perceber. Vocês estão cegos para os
padrões financeiros antigos, negativos. É como alguém que tem um mau cheiro e não percebe. Vocês não percebem que os seus padrões mentais tóxicos sobre dinheiro estão sabotando vocês. Vocês não percebem que os seus pensamentos ansiosos sobre dinheiro estão te controlando, estão controlando as suas decisões, as suas escolhas. Vocês não percebem que estão entrando em um ciclo de desespero. Você não percebe que o seu medo sobre escassez está dominando as suas ações. Mas o que acontece com esse medo? A sua mente acha que ela está te protegendo, ela quer lembrar, né, de que tudo o que pode dar errado, das contas chegando, da falta de dinheiro no passado, dos momentos difíceis, que dinheiro não é fácil de ganhar, tudo que para não te elevar, o seu ego vai ficar ali. Dinheiro não é fácil de ganhar, tá? A sua mente, ela faz isso porque ela acha que ela tá te mantendo seguro, que ela tá te protegendo. Ontem alguém mesmo me perguntou por que algumas pessoas parecem não conseguir ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eu que responder, né? Porque elas não acreditam que podem, né? Mas a razão pela qual o dinheiro parece não chegar para você é porque você acredita que ele não vem com facilidade. Porque em algum lugar você comprou o ponto de vista que dinheiro não vem fácil, que vem fácil e vai fácil, dinheiro na mão é vendaval, e essa é a sua velha história e você quer mudar ela, e você não pode mudar ela. Não se trata do dinheiro, se trata como você se vê em relação a ele. O seu autoconceito financeiro está determinando a sua realidade com dinheiro. Agora, você quer abundância, quer uma vida financeira próspera, mas continua presa em uma história que reforça que o dinheiro não vem fácil para você. Vai no mercado, nossa, tá muito caro, tá tudo muito caro, a inflação, o ovo tá muito caro. Eu sei que tem memes do azeite de oliva, do café, eu sei que tem tudo isso, eu entendo, mas não se alinhe com isso. Foi assim que a sua situação financeira chegou ao ponto que está agora, porque a história que você conta para você é de que dinheiro é difícil, escasso, ou que você não tem sorte com ele, ou que os seus pais não eram ricos, ou que o seu pai não te deu uma educação financeira. Então, qual a história que você está contando sobre o dinheiro que está impedindo você de viver na realidade de abundância? Qual é a velha história que você nem percebe, mas que ainda está te controlando? É nisso que você está aí hesitando. Você quer se ver como alguém rico, próspero financeiramente livre, mas o seu velho eu, seu antigo eu, seu autoconceito sobre dinheiro continua te puxando para trás. Porque você fica ali se identificando com o ego. Sua mente fica te lembrando aí das dificuldades, das contas. Você nunca tem o suficiente. Tem medo de não ter o suficiente. Fica com medo que você sempre teve sobre o dinheiro. Você compra o ponto de vista, se concorda, se alinha com isso. O seu ego quer sempre te trazer de volta para a versão antiga, aquela que luta para ganhar dinheiro, aquela que se vê como escassez, em vez de ver as oportunidades, que sente medo ao invés de confiança. Enquanto essa velha história estiver ativa, o dinheiro não pode fluir para você da forma como você deseja. Ou você entra nessa porta da prosperidade ou da falta, você escolhe. Mas você sabe qual é a sua versão antiga? Muitos de vocês não sabem. Muitos de vocês não fazem ideia do que realmente pensam sobre o dinheiro. E às vezes vocês precisam de alguém que mostre isso para vocês. A verdade é que muitos de vocês realmente precisam dessa contribuição. Eu era uma dessas pessoas, porque eu não conseguia enxergar. Eu achava que eu tinha que mudar o meu antigo, eu achava que a minha criança interior precisava de cura, eu pensava que eu precisava de cura em relação ao meu pai. Mas se você quiser tentar fazer isso sozinho, faça isso então. Passe uma semana inteira observando conscientemente tudo que você pensa. Sim, parece coisa de paranoico, mas alguns de vocês precisam desse nível de atenção. Cada vez que surgir um pensamento negativo,
Perceba, esteja consciente. A chave aqui para manifestar conscientemente é se tornar consciente do que você está pensando. Você está ciente de que esse pensamento é negativo? Você percebe que essa história que você conta para si mesmo nem é real? Que isso é passado? Você entende essa parte ou não? Você consegue ver como esses pensamentos estão aí bagunçando a sua realidade? Muitos de vocês não conseguem perceber em que identidade vocês estão no momento, porque já estão acostumados a pensar assim. Imagina, a pessoa foi criado com isso que, cuidado, porque tem que salvar o teu dinheiro para economia, para emergência. Então torne-se consciente disso. Uma dica ótima é começar a anotar seus pensamentos. Pegue um bloco de notas aí do celular, no caderno. Por uma semana inteira, anote todas as vezes que você perceber pensamentos ruins em relação ao dinheiro. Você vai se surpreender a quantidade de bobagens que você pensa repetidamente. Você vai notar o padrão, a frequência, como essa velha história está muito mais forte do que a nova. Essa velha história é como um cheiro ruim impregnado no ambiente, sabe? Sabe quando faz paella, quando faz alguma coisa com camarão, com peixe, que fica aquele cheiro na cozinha? Mas você nem sente mais o cheiro, porque você já se acostumou com ele. Primeiro, perceba esse cheiro. Depois, troque ele por algo novo. Como? Pensando exatamente o oposto do que a sua mente está dizendo. Porque essa velha história está matando a sua nova história. A sua nova história é a verdadeira história. Se você não consegue identificar a sua identidade com dinheiro agora, saiba que isso não significa que a sua realidade financeira não possa mudar. Não compre esse ponto de vista. Seja gentil com você. Você capta quando capta. Significa apenas que você ainda não percebeu a velha história que está rodando aí no seu subconsciente, que está bloqueando a sua abundância. Você pode até tentar pensar positivo e afirmar que o dinheiro está vindo, o dinheiro vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Mas se lá no fundo ainda carrega pensamentos dominantes, crenças como dinheiro é difícil, eu nunca tenho suficiente, toda vez que eu ganho, algo acontece e eu perco dinheiro. Então, essa velha história ainda está no controle, bebê de luz. I'm so sorry. Enquanto a velha história estiver ativa, o seu dinheiro vai continuar oscilando. Vai, volta, entra nessa porta aí que não sabe, vai, volta, hot and cold, frio e quente. Mas foi por isso que eu criei o curso Versão Desejada com Dinheiro, onde eu contribuo para você a identificar e a eliminar de vez essa velha história que está travando a sua prosperidade. Você não vai aprender a reprogramar a sua mente. Não, bebê de luz, porque você já é tudo que existe, você não precisa reprogramar nada, não consertar nada, não precisa curar nada. Você somente precisa se identificar como uma pessoa financeiramente próspera. E você vai entender exatamente o que está te sabotando mesmo sem perceber. E o mais importante, você vai aprender a se manter no estado de abundância sem voltar para os velhos medos. Porque o que acontece? Você fica indo e voltando, hot and cold, frio e quente. Você fica novo eu, velho eu. Nova história, velha história. Nova versão da pessoa, velha versão da pessoa. Nova realidade, velha realidade. Não, tem que ser nova história, nova versão da pessoa, nova versão da pessoa. Nova realidade, nova realidade. E quanto mais a realidade 3D te desafia, mais você tem que persistir na nova história. Mas o que acontece é que quanto mais a 3D te desafia, você fica preso na velha realidade. Por isso você hesita e não consegue persistir na nova história. Vou te dar a chave, mas você tem que colocar na porta ainda para abrir. Você tem que perceber, estar consciente no momento e depois mudar isso. Essa é a única forma de você parar de hesitar. A consciência é o primeiro passo. Muitos de vocês nem sabem no que estão pensando de verdade. Escute os seus próprios pensamentos.
Veja como você entra em espirais negativas. Perceba esses padrões destrutivos que ficam interrompendo você no meio do caminho. Na realidade, saia do caminho para que tudo flua naturalmente. Se você percebe que sempre acaba voltando para os mesmos medos, preocupações sobre o dinheiro, é porque o seu estado interno ainda não mudou. Eu fiz isso porque muitas pessoas me procuram, ou em relação a uma pessoa específica, ou em relação ao dinheiro. E aí eu coloquei tudo nesse curso para você aprender a assumir o controle dos seus pensamentos, sair desse ciclo de escassez e construir uma relação natural e manter, né? Porque as pessoas, elas ficam fazendo afirmações robóticas, mas não entendem que é a sua consciência, a sua percepção no agora, a sua identidade é o que cria. E se você realmente quer mudar a sua realidade financeira e se tornar a pessoa que é dinheiro com facilidade, agora é a sua vez. Bom, então é isso. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e feliz manifestação a todos. Eu assumo que você já é sucesso em todas as áreas da sua vida, principalmente com dinheiro.